Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo de nosso canal. Hoje vou fazer esta flor rasteira, ideal para aplique em tapetes por não ter relevo. Ela é fácil de fazer e é de tamanho grande. Além disso, você poderá aprender como também fazer o ponto caranguejo. Utilizei para fazer esta flor duas cores da linha Amigurumi e agulha 1,75 mm. Para começar, faça um nó. E trabalhe na sequência 8 correntinhas. Na primeira correntinha, feche com um ponto baixíssimo, formando um anel. Agora vamos trabalhar dentro deste anel. Faça 18 pontos baixos. Se gostou do nosso vídeo e ainda não é inscrita em nosso canal, inscreva-se, clique no botão vermelho e ative o sininho das notificações. Vou completar aqui e logo volto. Aqui já os 18 pontos baixos já feitos. No primeiro ponto baixo que fez, feche com um ponto baixíssimo. Esta carreira está finalizada. Agora faça uma correntinha e pegue na correntinha do ponto seguinte apenas na alça que fica do lado de cima. Observe. Prenda com um ponto baixíssimo. Faça uma correntinha na próxima alça. Prenda com ponto baixíssimo. Uma correntinha na próxima alça da próxima correntinha do ponto baixo. Prenda com ponto baixíssimo. Assim você deve fazer por toda a volta do miolo para lhe dar este efeito nos pontos de zigue-zague. Vá fazendo desta forma. É muito importante que você pegue apenas uma alça da correntinha, que fica dos pontos baixos, pois depois iremos utilizar a outra alça para dar seguimento à flor. Aqui já para finalizar, faça a última correntinha, veja onde você irá finalizar, tire a linha da agulha, introduza de trás para frente a agulha e puxe a linha para trás. Faça uma correntinha na parte de trás do miolo. Pode cortar a linha. Com esta cor já finalizamos. Agora veja o efeito de zigue-zague e estas alcinhas que sobraram do lado de trás do miolo. É nelas que vamos trabalhar as pétalas. Pode contar que deverá ter um total de 18 alcinhas. Agora pegue a cor que você irá fazer as pétalas. Dobre um pedaço e em qualquer destas alcinhas, deixe o miolo que você o veja pela parte da frente. E então pegue em uma destas alcinhas que sobraram da parte de trás. Puxe esta linha dobrada. Agora puxe os dois fios da linha por este fio, desta forma. Despreze o mais curto que você o arrematará depois. E vamos trabalhar com a linha que vem do novelo. Pegue na próxima alça, puxe a linha e faça um ponto baixo. Na próxima alça, pegue e faça outro ponto baixo. Suba com 13 correntinhas. Vamos começar a dar forma às pétalas. Dê uma laçada e na sexta correntinha de cima para baixo faça um ponto alto, formando uma argola. Faça uma correntinha, pule uma correntinha de base e na próxima faça outro ponto alto. Uma correntinha, pule uma correntinha de base e faça um ponto alto.
uma correntinha, pule o próximo ponto de base e faça um ponto alto. Aqui você deve ter formado quadrinhos para depois fazer o restante da pétala. Faça a última correntinha, até aqui você tem a argola e 3 quadrinhos. Veja no miolo e pegue na próxima alcinha, faça um ponto baixo. Veja como ficou. Na próxima alcinha faça mais um ponto baixo. Agora mais um ponto baixo na próxima alça e vamos subir com a próxima pétala. Faça 13 correntinhas. Na sexta, de cima para baixo, faça um ponto alto. Faça uma correntinha, pule um ponto de base, faça um ponto alto na próxima correntinha. Uma correntinha laçada, pula um ponto de base, faz outro ponto alto. Correntinha laçada, pula um ponto de base e faz outro ponto alto. Até aqui, 3 quadrinhos e a argola da ponta. Faça a última correntinha, volte no miolo, na próxima alça, prenda com ponto baixo. Você tem 2 partes para fazer as pétalas. Você deve fazer desta maneira por toda a volta do miolo até completar um total de 6 pétalas, e então vamos trabalhar a penúltima carreira. Veja, ainda faltam mais 4. Aqui já finalizada, faça a última correntinha e prenda no primeiro ponto baixo que fez quando iniciou fazendo esta carreira. Prenda com ponto baixíssimo. E então aqui temos as 6 primeiras carreiras das pétalas. Note que temos a argola da ponta, 3 quadrinhos e então é presa ao miolo. Vamos prosseguir. Faça um ponto baixíssimo para levar a linha até o centro deste espacinho. Neste espaço dos quadrinhos do centro da pétala, faça um ponto baixo. Sob o próximo ponto alto, faça outro ponto baixo. No próximo quadrinho, dentro dele, faça um meio ponto alto. Sob o ponto alto, faça outro meio ponto alto. No próximo quadrinho, no espaço, faça um ponto alto sob o último ponto alto da carreira anterior. Mais um ponto alto no próximo espaço. Ponto alto sob este ponto alto. E agora, no espaço da argola, na ponta, trabalhe 11 pontos altos dentro dele. Se você tiver dificuldade, pode anotar esta sequência de pontos, pois todas as pétalas são feitas idênticas. Aqui já tem os 11 pontos altos feitos. Agora faça um ponto alto sob este ponto alto da ponta da argola. Dentro dos 2 próximos espaços, faça um ponto alto no espaço e sob o ponto alto, outro ponto alto. Agora, no próximo espaço, faça um meio ponto alto. Sob o ponto alto de base, faça outro meio ponto alto. No próximo espaço, um ponto baixo.
Agora vá para o espaço dos 3 pontos baixos preso ao miolo e no do meio prenda com um ponto baixíssimo. Inicie a próxima pétala, fazendo já neste espaço o primeiro ponto baixo. Se sentir dificuldade em fazer esta próxima pétala, volte o vídeo e veja como a primeira foi feita. Todas as outras são iguais. Aqui as 6 pétalas já feitas, faça o último ponto baixo e onde iniciou fazendo o ponto baixo da primeira pétala, prenda com um ponto baixíssimo. Agora vamos iniciar a última carreira. Parece um pouco complicado, mas não é o ponto caranguejo. Ao invés de fazermos a carreira no sentido anti-horário, como é de costume, indo sempre para a esquerda, agora vamos fazer então no sentido horário, pois você virá com a agulha trabalhando para o lado direito. Este é o ponto caranguejo. Ao invés de ir para a frente, ele volta para trás. Vamos lá, então trabalhe uma correntinha. Pegue no primeiro ponto de base, introduza a linha, puxe a linha, veja, fique com 2 fios na agulha, então tire estes 2 fios. Vá para o próximo ponto de base, introduza a linha, puxe atrás a linha para a frente desta forma, finalize o ponto. Veja bem como é o movimento que a mão faz com a agulha para puxar o fio. Isso é extremamente importante para você aprender a fazer este ponto. Puxe a linha lá atrás desta forma, veja que a agulha sempre fica em cima da linha, sempre vá no próximo ponto e já prenda. Sempre que você tiver um trabalho que ele fica meio amolecido às laterais e você quer que ele fique mais firme, faça este ponto de acabamento. O ponto caranguejo, ele deixa o trabalho mais firme. Veja o movimento que faz para formar o ponto. Vá no próximo ponto, pegue a linha de forma que a agulha fique por cima e então puxe. Faça assim por toda esta carreira. Veja como ele vai ficando com este efeito. Faça por toda a carreira, até finalizar a flor. Na emenda das pétalas, se sentir que ficar muito apertado, para que a flor fique bem rasteira, você pode pular o ponto da emenda. Mas isso caso você veja necessidade. Pule o primeiro ponto depois de fazer o último ponto na pétala anterior. Pule ele fazendo os pontos caranguejos como fez até agora. Vou finalizar aqui e logo volto. Para finalizar, faça o último ponto, introduza a agulha de trás para frente, onde iniciou fazendo o ponto caranguejo, puxe a linha para trás, faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. A nossa flor já está finalizada. Espero que tenham gostado deste modelo. Muito obrigado por nos ter assistido e até a próxima!